Bem-vindo você a mais um episódio de nosso podcast Mordendo a Realidade. O seu podcast semanal de filosofia e teologia tomista. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais, depois vocês vão ver, fazer um suspense aqui, né, que a gente prometeu que ia trazer e conseguiu, né, e vamos falar sobre o tema da vocação. Bom, conosco hoje, né, Padre Carlos, nós temos aqui a Madre Esponsa e a Madre Líbera, do Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, né, que é a mesma família religiosa do Verbo Encarnado. A gente vai deixar elas falarem bastante para a gente hoje sobre o tema da vocação, Padre. Isso mesmo, elas já estiveram aqui em outro podcast, nos dando uma aula de filosofia, né, explicando um pouco sobre por que as irmãs também têm que estudar filosofia. Tem que estudar, rapaz, não é mole não. E hoje a nossa curiosidade é saber, né, Diácono, como que vocês se tornaram irmãs, como que foi a questão da vocação, contar um pouquinho aqui, né, que o povo quer saber. Ela começa. Muito bem, inclusive... Caramba, já começou com muito ânimo e liberalidade. Não, inclusive, Diácono, que assim, às vezes as pessoas veem a gente assim, né, como que, né, o padre solene, o religioso, e pensa assim, não, isso aqui é um menino que já veio de coroinha e não sei o quê, que a irmãzinha é filha de Maria. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, eu fiquei sabendo, Diácono, assim, um passarinho andou falando... que teve gente aí que queria ser jogadora de futebol, você acredita, Diácono? Jogadora de futebol. Jogadora Eu com A. Com A. Pois, pra gente ver que o chamado à vocação é algo que vem de Deus, realmente, né? Olha. Mas, sim, quando era pequena, sempre gostei muito de futebol, etc. E, bom, sempre com os irmãos, com meu pai... Mas, graças a Deus, não foi pra frente. Deus me chamou para jogar em outra equipe. Olha! Santos FC, né? Equipe do Cruzeiro de Minas Gerais. Entrou para a equipe do Cruzeiro de Minas Gerais, que é azul, né? Eu zoava outro dia um padre que é santista, né? Eu falei, cara, Santos? Por que é Santos? Ele, Nosso Senhor, ele falou, sei de Santos. Mas, mãe, mas a senhora gostava de futebol, assim... de entender quem está no primeiro do campeonato brasileiro, sim, quem vai cair. Sim, acompanhar todos os jogos. Bom, gostava muito de jogar, mas também sempre estava aí com a molecada. Mas, sim, acompanhar, ver todos os jogos, ver as trocas de jogadores entre as equipes, enfim. É sério? A janela de contratação. A janela de contratação, sim, os passes, Olha etc. só, tem que me ensinar um pouco, que eu enrolo tudo com isso. A gente está desatualizado nesse assunto já. Mas, bom, depois, na verdade... foi uma fase da vida, graças a Deus. Depois entrei para a universidade, comecei a estudar. E aí, depois da universidade, comecei a trabalhar. E sempre tive esse pensamento assim, o que Deus queria de mim, não, aonde eu poderia me realizar. E, de algum modo, graças a Deus, sempre tive uma família muito católica. Então, de algum modo, eu sabia que a nossa felicidade sempre estava relacionada a isso, né? A fazer a vontade de Deus. Só que eu sempre pensei que isso tinha muita relação com profissão. Uhum. Então, o que Deus pedia de mim era onde Deus me queria trabalhando, né? Onde eu poderia ser útil para a sociedade. Algo nesse sentido. Irmã, desculpa, a senhora comentou da universidade. Então, a senhora entrou na universidade, estudou, fez algum curso? Sim. Eu estudei terapia ocupacional. Aí me formei, fui estudar no interior, morei sozinha. Olha só. Aí depois... Porque, né, padre, muita gente pensa que a irmã que a irmã hoje sempre foi... necessariamente já tinha essa mentalidade desde criança. Desde pequena. E para que fazer uma faculdade, se tornar uma profissional, alguma coisa? Então a senhora também, nesse sentido, estudou, teve um trabalho, tudo normal. Sim, trabalhei. Depois da faculdade consegui um trabalho aonde eu gostaria, que é onde eu sempre pensei. Mas quando comecei a trabalhar, fui vendo que
não era isso. Como que o que eu pensava que realmente me faria feliz, que era estar trabalhando naquilo que eu gostaria, que isso me traria felicidade. Mas aí eu fui entendendo que não, sempre ficou essa coisa de que falta algo, né? Acho que isso é algo muito comum em toda vocação, né? Essa sensação de que não é suficiente. Não é suficiente, exatamente. Então, bom, depois, aí na época eu estava trabalhando na rede pública de saúde e trabalhava muito com assim, fazendo visitas de casa, etc. Pude conhecer a realidade de muitas pessoas, sempre aí na periferia de São Paulo, e fui vendo que a ajuda que eu poderia oferecer para aquelas pessoas na minha profissão era muito pouco, né? Que a necessidade daquelas pessoas ia muito mais além do que um auxílio assim material. Uhum. Exatamente. E acho que Deus me foi fazendo compreender que o bem espiritual que a gente pode fazer para as pessoas é maior, exatamente nesse sentido de que é isso que pode realmente provocar uma mudança na qualidade de vida daquela pessoa, né? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir mudar, objetivamente falando, a realidade material, né? Ali a situação social, etc., porque são problemas que envolvem muitas outras coisas. Mas fazer com que aquela alma tenha mais graça, isso sim pode provocar uma mudança muito significativa. Olha, é impressionante como as histórias às vezes se repetem em alguns aspectos, né? Eu lembro claramente também, quando eu era leigo, trabalhando no escritório de advocacia, eu pensava, caramba, já era católico, né? Pensava, que bem eu posso fazer para a sociedade? Falava assim, não, vou militar a favor da vida, a favor dos bons princípios. Só que lá no fundo ficava, cara, isso é pouco. Eu sei que não é pouco para quem tem a vocação, mas no meu coração eu sentia que estava fazendo pouco. Eu falava, Deus, ele me chama mais, a fazer mais do que isso, né? Sim, porque é isso, né? Na verdade, uma das coisas, um dos caminhos, digamos assim, que Deus nos vai chamando à vida religiosa, que é um chamado de Deus, né, um chamado específico, é fazendo descobrir o bem da própria vida religiosa, né, o bem que se pode fazer através da vocação religiosa. E depois, como que naturalmente vai surgindo esse desejo de se entregar a isso, né, de dar o sim a essa vocação. Que aí tem um momento assim, né, que é um momento de negação, né? Como é que é isso? É a crise vocacional, a crise né? vocacional. E é porque também para aceitar planos tão diferentes dos que você tinha até então. Exato. Né? É outro rumo que você vai vendo que a sua vida vai tomando e dá um... E agora? E agora, claro. E também, assim, acho que tem... a nossa sociedade hoje, né, já vem com um preconceito, né, a vida religiosa... acho que a primeira pergunta assim que os amigos vão falar é: mas espera aí, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que está errada com você? Não sei, alguma desilusão? Isso mesmo, né? Pensar que a vida religiosa é uma fuga do mundo. Isso. Né? Mas não. Um dia eu até falei isso com não sei se era uma amiga minha que estava falando isso, assim... será que o pessoal que às vezes entra lá para o convento ou para o seminário, isso não é uma fuga do mundo, um desgosto amoroso, não sei o quê? Eu falei, olha, o tanto de desgosto amoroso que tem na sociedade, se seminário fosse lugar para ir, eu não ia ter onde pôr gente. Estava resolvido o problema vocacional. Eu não ia ter onde pôr gente. Eu falei, não, é o contrário. E olha só que interessante também estudar o tema da vocação, né? Uma das objeções contra a vocação é justamente isso. Vai falar, não é uma fuga? Né? E Santo Tomás, Santo Afonso Maria de Ligório, vários santos, eu acho que Deus permitiu, né, que eles tivessem problemas com as suas famílias, problemas com o seu entorno vocacional, para que eles pudessem, depois, sendo santos e doutores, escrevessem sobre isso. E eles nos falam que nunca a vocação é uma fuga. Nunca a resposta à vocação é uma fuga. Porque ninguém foge para a cruz. Né? Ninguém tem como fugir para uma vida de sacrifício, para uma vida de maior entrega a Deus. Não, se a pessoa vai fugir para algo que agrade. Os sentidos, né? Exatamente. E não que crucifique. Seminário da onde? Exatamente. E a Madre Esponsa? Queria jogar bola também, Mari? Como é que é? Não, minha praia era outra.
Ele tem gosto para tudo, né? Não, eu sempre... Minha família é católica também, graças a Deus. Fui criada, né, indo à missa aos domingos, rezando, fazendo catequese, batizada, primeira comunhão, no tempo normal, né? Graças a Deus. Crisma. Crisma. Então, tinha vida de igreja, sim. Mas ainda faltava aquele encontro mais profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que eu tive a graça imensa de ter aos 14 anos de idade, que foi quando a minha família mudou de Santa Catarina, onde a gente morava, em Balneário Camboriú, para Minas Gerais. A gente mudou para Lavras. E foi uma mudança muito forte na minha vida, porque... Bom, muito distinta à realidade, né? Que eu vivia, cidade turística, cidade de praia, depois é cidade de adolescência, que você está, né, começando a formar mais seus laços de grupos de amigos, etc. e tal. Então, Deus me tirou, mas assim, foi na hora certa. Exato. Que Ele me tirou. Graças a Deus. E aí, quando eu fui para Minas, eu participei de um retiro. Eu até tinha vontade, mas não tinha tanto acesso assim em Camboriú, ainda que eu fosse na igreja e tudo mais. Mas o mundo já estava querendo me roubar, né? Então, muita ilusão, né? Uma idade de muita ilusão, eu vi assim, né? Muito encantada pelas coisas do mundo. Então, foi muito especial isso, porque quando foi essa mudança de cidade e tudo mais, eu comecei... eu fiz um primeiro retiro aí, eu realmente tive um encontro pessoal muito profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo e que foi me fazendo mudar... mais profundamente, ou seja, o meu modo de pensar, os meus interesses, meus desejos, meu modo de me vestir, enfim. Então, foi algo que aí começou. E eu acho que aí também começou o interesse pela vocação, ainda que eu jamais tivesse pensado em ser religiosa, em ser freira. Mas o desejo muito grande, que é o que tem de comum, esse desejo de se dar a Deus, né? É muito interessante isso, como a pessoa que é chamada à vocação religiosa, ela pode fazer muitas coisas boas, mas... É como aquele exemplo do fruto, né, da macieira. Não basta dar todas as minhas maçãs para Deus, eu preciso da árvore inteira. Né? Deus está me pedindo por inteira, não é só minhas boas obras, o meu trabalho, o que eu posso fazer de bom pela sociedade, porque vê que Deus vai plantando esses desejos, né, no nosso coração. O que a gente pode fazer para mudar o mundo, para mudar... Na verdade, o que Ele quer mesmo de nós é que a gente se entregue, essa entrega, essa oferta. Então... eu acredito que aí já começaram as inquietudes, né? Graças a Deus, com essa idade eu comecei a participar da missa todos os dias e tudo mais. Então, Deus foi me atraindo para Ele, né? Mais profundamente. No meio disso, com muita luta, muita queda e muitos reveses, mas sempre a misericórdia de Deus indo atrás, atraindo, como falou Oséias 11. Essa passagem é muito linda, Oséias 11, de 1 a 11, que vai falando como o amor de Deus vai atraindo e a pessoa vai fugindo e, né, vai falando do povo de Deus, mas isso é aplicado à alma também, como Deus tem seu modo de nos atrair com seus laços e a misericórdia dele triunfa, né? Então, assim foi esse desejo de me dar mais a Deus. Eu não entendia. Daí fazia tudo que tinha para a igreja, eu ia, tudo que era grupo que eu ia. Né, coordenava o que tinha que coordenar. Nossa, então, vivia na igreja, mas não era suficiente. Assim, não era suficiente. E aí, até que, em um momento, eu fiz um exercício espiritual, fiz esse retiro de Santo Inácio. E foi muito interessante, porque embora eu já estivesse na igreja e tudo mais, mas foi um impacto tão forte na minha vida, já tinha feito muitos retiros, mas eu olhava para as irmãs e falava, gente, elas sabem tudo isso. Já é essa compreensão das realidades espirituais, ou seja, a questão do inferno. Entender, quer dizer, eu acho que a gente nunca vai chegar a entender plenamente o que significa isso, mas a gravidade de um pecado mortal, como isso ofende a Deus, né? Entendeu? O chamado que a gente tem à santidade, realmente a conversão de vida de uma maneira mais profunda. Então, o exercício espiritual foi muito forte. E aí me fez voltar a pensar na possibilidade da vocação, que eu já tinha começado a pensar, talvez como uma comunidade de vida, fiz um acompanhamento numa comunidade, participava bastante, etc. Mas ainda não era. Tanto que eu pensei em entrar nessa comunidade, depois eu vi que não era, e fui fazer faculdade. Aí fui estudar e tudo mais, então deixei um pouco isso, mas sempre, no fundo, esse desejo de me entregar mais a Deus. Então, isso nunca passou, né? Só que, no meio desse caminho, eu conheci a Teologia do Corpo, do Papa João Paulo II, então, aí eu me encantei, né? Eu queria casar e ter 15 filhos, ou seja, os filhos que Deus quisesse me dar. Então, me encantei. Era isso que eu queria, casar e ter muitos filhos, casar e ter muitos filhos. Então, quando voltou esse desejo, assim, de me entregar mais a Deus, aí a crise, calma aí, claro. Né? Conflito, né? Sim. É porque uma coisa que o pessoal, tipo assim, o pessoal assusta quando fica sabendo que a gente vai ser religioso, né? Você padre, você freiro. O pessoal assusta. Mas eles não sabem que a gente assusta também. É isso mesmo. Porque não é normal. Tipo assim, alguns não. Tem criancinha, por exemplo, uma amiga minha,
mandou um vídeo para mim, não sei se antes de ontem. O filhinho dela, quando tinha 1 ano e meio de idade, brincando de celebrar a missa. Rapaz. Tem esses casos muito especiais. É o né? fora da curva, né? Mas não é assim. A maioria, eu acho que até a maioria não é assim, mas Não. a maioria que eu conheço. Sim. Então, aí o pessoal assusta com a gente, mas não sabe que o primeiro a se assustar somos nós mesmos, né? Eu lembro que eu também falei assim, rapaz, mas é para eu ser padre mesmo. Mas eu... A Mari estava falando, me chamou muita atenção. Lembrei muito também do aspecto do meu chamado. Ela falou que fez exercícios espirituais. Tremenda coincidência, né? Todo mundo que vem aqui falar de vocação, o exercício espiritual de Santo Inácio entra no meio. Claro, eu lembro ordena a vida, né? Ajuda a ordenar a vida. A gente Tirar fala. os afetos desordenados. Claro. Então, você olha a vontade de Deus com mais claridade. Exatamente. A gente tem que até explicar para as pessoas. Não é um retiro vocacional, né? É um retiro para ordenar a sua vida segundo a vontade de Deus. Mas como ordenar minha vida segundo a vontade de Deus? Não me perguntar qual é a vontade de Deus para minha vida, no caso da minha vocação, meu chamado. E ela falava que via as irmãs e falava como que elas sabem tanto, né? Como que elas... Será que elas vivem isso, né? Que riqueza. Para mim foi uma virada de chave também. Quando eu vi o padre pregando, ele me apresentou ali naquele exercício um mundo novo. Um mundo novo. Eu falava, meu essa Deus, assim, existe sensação. toda uma caminhada na vida espiritual, assim, Claro. eu nunca tinha nem pensado nessa profundidade. E já era também de caminhar, coordenação de tudo que é coisa na paróquia, de tudo. Só que é aquilo, você silenciar e olhar para si e ver quanto trabalho você tem. Existe uma estrada gigantesca. E isso foi, acho que na minha vida, foi o instrumento que Deus usou para falar, é esse lugar aqui. Ele me atraiu, assim, eu mal conhecia o Instituto na época, não conhecia muito do carisma nem nada, mas o jeito que eu vi o carisma acontecendo ali foi o que me atraiu nesse sentido. Muito interessante isso que a senhora falou. Eu lembro que eu tava fazendo exercício espiritual e uma primeira coisa que eu gostei no exercício espiritual era a organização dos horários. Deus atrai cada um ao Cada seu... um de um jeito, né? Eu falei, gente, esse exercício é para mim. Acho que aí não, vocação não tinha visto não, mas eu entrei, quando eu vi a organização do horário de exercício espiritual, convido vocês a fazerem, porque é assim, ó, você tem uma palestra de meia hora, 30 minutos para meditar sobre isso e 30 minutos de tempo livre, que eu livremente interpretei que era para dormir. Interpretações livres. É engraçado. Olha, do horário estava escrito tempo livre, né? Eu falei, gente, o lugar aqui é bom demais, olha, respeita até o sono da gente. Eu ia pro quarto e dormia, né? Então, pra mim, tava um resort. Ai, meu Deus. No sentido de descansar, mas o descansar me ajudava, que eu meditava melhor depois. Mas aí, eu tava indo, copiando o horário, até para falar para amigos meus que fazem retiros, falei, vocês têm que fazer horário desse tipo aqui, ó. Só que quando veio o exercício, já foi indo pro outro lado, sabe? Aí... Mas é interessante isso. Aí quando o Santo Inácio nos leva a ver, né? Para descobrir qual é a vontade de Deus para nossa vida, né? Então, quando chegou algumas coisas que Santo Inácio fala, não, se estivesse na hora da sua morte, que você gostaria de ter morrido, sei lá, que ter sido o quê? Isso aí é pesado. Aí eu lembro que eu falava assim, mas tô morrendo? Falei assim, tô morrendo aqui, sério? Aí então é padre, né? Se eu já tô... se entrar com padre no centro com muito mais moral, né? Mas eu lembro que eu fui falar com um padre pregador, ele falou assim, não, por que se você estivesse morrendo você queria ser padre, mas se fosse hoje, não? Porque tem algum afeto desordenado. Sim. E aí tinha todo um mundo de trabalho, de coisas, então... Mas é isso, só que o pessoal não sabe que a gente é o primeiro a se assustar somos nós, né? Então não é que assim, né? A crise, né? Sim. Não, e é interessante também, porque isso da crise vocacional, assim, para nós... Entra muito essa questão da maternidade, né? Do ser esposa e ser mãe. Então, como conjugar isso, né? Como ser religiosa, mas ao mesmo tempo, o que eu faço com esse desejo tão natural, né? Da própria natureza feminina, do que consiste toda a questão da feminilidade, etc. Que a gente não pode negar, né? Essa tendência natural a ser esposa e mãe. Mas aí depois, quando a gente começa a entender o que é a vida religiosa... Isso, a religiosa, ela é esposa? Ela é mãe? E é mãe. E tem que ser. Às vezes as meninas chegam para nós e falam, irmã, mas como é que eu vou fazer? Porque eu desejo tanto ser esposa e ser mãe. Eu falei, bendito seja Deus, você é normal. Isso é uma bênção. Né? Desejar ser esposa e ser mãe, isso está impresso no mais profundo da natureza da mulher. Mulher nasceu para ser esposa e ser mãe. Agora, de quem e como? Claro. Essa é a pergunta. Né? Então, também, essa é a passagem e é a belíssima descoberta que a gente tem dentro da vocação religiosa,
que a gente não esmaga, não anula, não deixa de lado esse chamado, mas isso se planifica. Né? Isso se planifica, porque é realmente um chamado a ser esposa de Cristo. E não é porque eu não estou vendo o meu esposo aqui fisicamente do meu lado nesse momento que esse desposório é menos real. Né? Então, às vezes, né, as pessoas com a mentalidade mundana falam, não, tem que ser realista. Calma aí, a visão realista... A única visão realista é a visão sobrenatural, que não considera só uma parte da realidade, considera a realidade toda. Como um todo, e nós somos assim. corpo e alma. A gente tem uma vida que começa aqui, mas que não tem fim aqui. Né? Então, esse casamento, esse matrimônio é real e tem que se tornar mais real a cada dia, com as renúncias e com a entrega. Né? E os filhos também são reais, as almas que o Senhor nos confia. Né? Cada alma que o Senhor vai nos colocando ao longo da nossa vida são os nossos filhos espirituais. E assim a gente tem que viver a maternidade. Assim a gente tem que viver... essa entrega esponsal também ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós não somos solteironas estéreis. Né? O nosso fundador, o Padre Bola, sempre falava isso. A gente não é viúva e não é solteirona estéril. Ou seja, uma pessoa que não se casa realmente porque não quer se dar. Né? O nosso não casar-se com um homem desse mundo é porque a gente quer se dar a Cristo, por um chamado que nos atraiu realmente. Né? Quando o Senhor falava da questão da cruz, que ninguém foge para a cruz de fato, a gente tem que ver que é um negócio que não... A gente não é tão nobre assim para querer isso. Né? Ou seja, uma atração por uma vida de sacrifício, uma atração por uma vida de entrega, uma atração pela maior glória de Deus, salvação das almas dessa maneira. Ou seja, se eu estou sendo atraída pela cruz, não pode essa vir atração da carne, só pode vir de Deus, nem do nem do demônio. diabo. Exato. né? E foi aí que eu me perdi muitas vezes, porque eu olhava para a vocação, eu achava lindo, eu não podia ver freira, eu achava coisa linda, né? As freiras, via as irmãs da Toca de Assis, eu tirava foto, via irmã daqui, dali, nossa, que coisa linda. Agora, para mim, era outra coisa, entendeu? Não, eu admiro muito essa vocação, mas não para mim. Então, essa foi a tentação que, infelizmente, eu me enredei muito, né? De achar que a vocação era algo muito bonito, mas para os outros. Tanto que quando falava, o que para fazer pró e contra? Né? Que uma das coisas que ajuda nesse discernimento vocacional, se a pessoa não vê com clareza, porque às vezes não precisa fazer. Deus é tão claro quando mostra que a pessoa não pode nem duvidar. Mas se a alma está sem afetos desordenados em um momento tranquilo, ela também pode fazer um pró e contra da vocação religiosa, da vocação matrimonial. Né? Então, eu olhava isso e falava, eu pensava, né? Mas é um absurdo, é óbvio que vai dar vocação religiosa. Só tem pró aqui. Só que o que eu não entendia é que pessoas que estavam junto comigo, fazendo o mesmo retiro, não ou que tem... assim. Não viam. Então, a mesma coisa, fizeram pró e contra e viram claramente que a vocação era matrimonial. Eu falei, epa, tem algo aqui. Né? Então, não é... E é o que Jesus fala, quem puder entender, entenda. Quem puder entender, entenda. Tanto que um momento muito interessante, assim... quando eu estava nesse impasse aí, já entro ou não entro, é ou não é, aquela crise, angústia. Porque quando a pessoa tem vocação também, chega um momento da vida que ela só pensa nisso, entendeu? Mas eu estou fazendo o que Deus quer, não é isso ou não é. E essa angústia de não saber se está fazendo a vontade de Deus. E o desejo, assim, de ter uma confirmação se o anjo pudesse descer e falar, entra. Claro, né? Mas porque isso também é outra coisa, né? Que a vocação sempre deixa o espaço para um ato de fé. É um salto da fé. É um salto na fé. Tem que ser isso. E aí, um padre que eu considerava muito... Porque eu entendia. Quando alguém fazia assim, não, então deixa, então não é. Mas eu sabia que a pessoa estava falando aquilo só para eu conseguir decidir, eu via que não. Mas quando um padre que eu considerava de verdade, assim, sinceramente, quando eu estava vendo a vocação e pensando que pudesse ser isso, no meio de tudo, olhou para mim e falou assim, filha, eu penso que a tua vocação é matrimonial. Era tudo que eu queria ouvir. Só que na hora que ele me falou isso, Jesus fez o efeito que ele queria fazer na minha alma, porque... Foi tão forte para mim ouvir isso, que era o que eu, naturalmente falando, gostaria de ouvir, mas foi, naquele momento, eu entendi, como assim, o que eu estava perdendo, como se Jesus estivesse me chamando para uma vida de maior intimidade com Ele, e eu estivesse falando não, e agora, quando Ele me disse isso, parece que, assim, eu caí em mim mesma, né? Falei assim, meu Deus, o que é isso? E aí, Jesus sabe, né? Igual o Senhor, né? Encantado com a organização do horário. E eu com isso, foi o contrário. Na hora que eu entendi, eu falei, ai, meu Deus, né? Eu comecei a chorar na capelinha lá. E eu falei, né? O Senhor não me quer como esposa. Eu falei, mas bicha tonta, né? Deus estava me chamando como esposa há muito tempo. Só que naquele momento eu entendi o que as minhas resistências estavam fazendo. Né? Então, foi muito forte também para mim. Então, Deus sabe como lidar com cada alma. Com certeza. Nossa, né? é Deus sabe. Sim. E é interessante, porque esse retiro que o padre Carlos fez foi o mesmo final de semana que eu fiz. Veio uma van de Minas Gerais. E dessa van... Esse detalhe você não fala, né, mano? Tem coisa que a gente não precisa, né? No próximo. Mas a verdade é, se ele voltou, ele e outros padres e outras irmãs voltaram todas. Que não era padre nem irmã, era todo mundo Claro, sim, leigo sim. ali, alguns jovens, não tão jovens.
né? Mas buscando a vontade de Deus. A gente foi simplesmente fazer um retiro. E eu vi aquilo ali, eu não voltei decidida a vocação religiosa, mas eu voltei mexida. E ele voltou falando que ia ser padre. Imagina. Gente, o que é isso? E o outro também que ia ser padre. E eu falei, nossa... Que é o Padre Jonas. O Padre Jonas, enfim. Vários. Foi uma benção muito grande. Mas assim, né? E vários conseguiram ver ali com claridade. Eu demorei 2 anos ainda para entrar depois disso. Né? Bendito seja Deus pela misericórdia dele que vence, né? Nossas fraquezas e resistências e dúvidas. Sim. Só que o que você falou é muito importante, que é um passo na fé. Porque Deus não quis me dar a certeza absoluta antes de eu entrar. Então, tem gente que pensa que a gente tem que ter uma certeza absoluta, que parece que só falta Jesus aparecer, né? E falar, levanta e segue. Claro. A gente precisa disso? Precisa Jesus aparecer para a gente ter certeza? É esse o tipo de certeza que a gente tem que ter do chamado? Ou é uma certeza moral que a gente já sabe e às vezes a pessoa está só fugindo e... Claro, é só esse desejo interior, né, de querer entregar-se a Deus, esse desejo também de abraçar realmente esse estilo de vida, né, a vida religiosa, essa visão assim também que se inclina também a ver mais os bens da vida religiosa, isso já é sinal de vocação. Né? Já é sinal de vocação. Não pode vir de nós. Não pode vir de nós. E é tão interessante também quando depois a gente vai dando os passos. E esse passo na fé é todos os dias. Né? Não é uma coisa que você faz e... Uma vez só. Não. É todos os dias. Também como Deus nos leva, né, de a pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a perceber que, na verdade... A gente sempre pensa assim, né? Eu vou, como eu comentava, para mim, no começo era bem assim, eu vou poder ajudar mais pessoas, vou poder fazer mais o bem. Só que, aos poucos, Deus nos vai fazendo entender que, na verdade, Ele nos chama porque Ele está preocupado com a nossa salvação também. Né? Como isso tem a ver com a nossa salvação. Deus nos ama e Ele sabe que a gente vai se salvar, né, de um determinado modo, que está muito relacionado com a vocação. Então, ver essa misericórdia de Deus, esse olhar de Deus também pessoal, né? Porque a gente vai entendendo que não é das nossas obras que Deus claro. Precisa, né? Ou seja, o que exatamente. faz o santo é o grau de caridade que ele alcança, essa conformidade com a vontade de Deus. Sim. Então, a gente muitas vezes preocupado em falar de Jesus, e Jesus está olhando para a gente e fala, olha para mim. Claro. Né? Se você se der a mim, se você se santificar, se entregando a mim, muitas almas vão se salvar. Né? Ô, Madre, mas falando... Tem uma coisa que a senhora sabe, da van que nós viemos lá... Ali, São João del Rei, Lavras. Né? Bastidores. Bastidores. Tô lembrando de uma coisa engraçada. Não sei se te convidaram igual me convidaram, mas o convite para mim, sabe como foi? Eu já ouvi essa. Já ouvi. Ô, Carlos, porque o pessoal assustou quando fizemos exercícios espirituais ali, e do grupo lá foi só eu que falei que ia ser padre, né? Que eu vi que era isso, não tem jeito. Se Deus quiser isso, como é que eu vou ser outra coisa? Né? Mas engraçado, quando foram me convidar para vir fazer o exercício, né? Aí a pessoa que estava organizando ligou para mim assim, ô Carlos, tudo bem? Que a gente está fazendo uma van para ir nos exercícios, um retiro de silêncio que tem lá em São Paulo, o pessoal vai, não sei quem. Você não quer ir não para ajudar a completar a van para pagar? Porque tá caro. Porque é caro e a gente não completou. Me chamaram para completar a van. Bendito seja Deus, estava faltando gente nessa van. Claro. Né? Temos um padre hoje, graças a Deus. Chamaram para completar a van ou não? Você foi mais VIP aí na... eu acho que eu já estava interessada em antes. Eu acho que eu já estava nas vagas anteriores. Eu já estava... Me chamaram para completar a van. Aí eu fui para completar a van e... Graças a Deus que não tive a ideia de só dar o dinheiro. Eu tomo aqui. Mas é isso. Sabe que uma coisa que a senhora estava falando, que eu acho que isso é muito importante para as jovens, né? Às vezes uma jovem que tem vocação, tá nessa fase aí de vocação. Um dia uma amiga minha, mora na minha cidade lá, ela é médica, muito bem casada, tem 4, 5 filhos, uma família muito bonita, são muito meus amigos. Mas um dia ela falando comigo assim, padre, tem uma coisa que você tem que falar para as jovens, que é o seguinte, eu sempre quis ser mãe, ser esposa, sempre quis, nunca tive dúvida disso. Mas eu sempre fui muito das coisas de Deus, de igreja, eu sempre gostei desde pequenininha, sozinha eu já gostava e tudo. E eu descobri uma coisa agora,
Igual falou assim, não, sou muito feliz com a minha família, bem casado, sou feliz. Mas o senhor sabe que tem uma coisa que se alguém tivesse falado comigo quando eu era jovem, tinha muita chance de eu ter sido freira. Porque eu queria muito ser esposa e ser mãe. Mas ser esposa e ser mãe casando. Porque eu não sabia outro. Aí descobri que se pode ser esposa de Cristo. Mãe das almas. Que é o que acontece com Maria Teresa de Calcutá, né? Às vezes o pessoal fala, o que a Madre falou, o Papa Francisco falou um dia muito legal isso. Ele falou assim, acho que num encontro com as irmãs, ele falou assim, olha, as irmãs vocês têm que ser mães e não solteirona, né? Aí eu falo sobre a questão da fertilidade que se tem na vida religiosa. Por exemplo, eu não sei aqui qual mãe que seja mais mãe que Maria Teresa de Calcutá. Eu não sei te falar. Entende? Um pai mais pai que João Paulo II. Olha, outro dia até a gente conversando aquele dia com um amigo nosso no carro, quantos movimentos, comunidades, ordens religiosas como nós e várias outras nasceram no pontificado de João Paulo II. Olha que fertilidade. Fecundidade, Quantos filhos, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Você que é jovem saber. Inclusive, assim, vamos supor, eu creio que deve ser assim, eu não trabalho no vocacional das madres, que aí é das irmãs, né? Dos homens, sim, mas das madres, por exemplo, se uma jovem chega e fala que nunca pensou em ser mãe, que não... Tem problema, não tem? Estranho, né? algo estranho. É estranho, né? Você vai falar assim, peraí, mas você, alguma coisa tem. Então, é bom para os jovens saberem isso, porque a vocação, ela não tira o natural, ela é sobrenatural, é diferente, não é antinatural, né? Eu sempre gosto de falar isso com os outros. Olha, pode ser até que muita gente que não sabe disso esteja tomando decisões erradas, às vezes na vida, esteja deixando de seguir o chamado de Deus, às vezes por uma má concepção disso, né, que está sendo falado. Interessante. Quando a gente faz missão popular, muitas vezes, muitas pessoas nos falam, nossa, irmã, queria tanto ter sido freira, nossa, muitas vezes, né, quando não se concretiza a vocação, bom, e depois, tem que ser fiel na outra vocação que assumiu, com a graça de Deus, e buscar santificar e fazer a vontade dele ali, né? Claro. Mas é uma decisão que não é uma coisa periférica na nossa vida. Não. E nisso está em jogo a maior glória de Deus, a salvação da minha alma, a santificação, a minha felicidade, que não é outra coisa que fazer a vontade de Deus, mas pensar onde eu posso dar mais glória a Deus. Esse desejo também de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, me faz me perguntar, Senhor, o que queres de mim? Né? E a gente é muito boba, né, quando tem medo, né? Por isso que Jesus fala tantas vezes nessa Escritura, não tenhais medo, não tenhais medo. Né? Ele nos conduz, a gente não tem força. Né? Mas será que eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo? A gente só tem que se abandonar, Deus só quer o nosso ato de fé. Né? Ele fala, vem, e a obra é dele. Né? Na nossa fórmula de profissão também a gente termina falando assim, que a Santíssima Trindade termina em mim a obra por ela começada. Então, foi Deus que começou em nós, é Deus que leva a bom termo. Então, não ter medo de se entregar, não ter medo de fazer a vontade de Deus, né? Seja ela qual for. Então, estar aberto a isso. Né? Esse passo é muito importante. Uma coisa que as pessoas, às vezes, quando está fora, as pessoas, eu falo a partir de mim, as pessoas, quando estão fora, às vezes olham para um seminário, para um convento, e acham que lá é sem graça, né? Que lá é sem graça, tudo não chato, sei o quê, né? tudo chato, deve ser chato, aquele Sisudo. pessoal fica rezando lá o tempo todo, estranho. E, por exemplo, nós no seminário jogamos bola, bicicleta, cavalo, nada, acampa, e um punhado de coisa. Tipo assim, diverte até demais. Eu tive um reitor que ele falava assim, que o religioso ele tem que fazer penitência para ser um pouquinho triste, porque, ao menos a experiência que eu tenho, eu fui reitor de seminário menor. O trabalho maior que a gente tem é de fazer as pessoas ficarem quietas um pouco, porque se deixar, tá sempre pulando, sempre gritando, falando. O que as pessoas olham também, né? Como que a vida religiosa... Aí que eles veem, nossa, você é alegre. Alegria. Às vezes a mãe, né, as mães vêm e falam, nossa, eu tô vendo meu filho muito alegre. Então, no seminário, nós somos assim, né? A gente aproveita bastante aí, esporte, futebol, briga no futebol, faz falta.
E no convento? No convento as irmãs, não, como é que é? Mulher, como é que é? O povo quer saber. O povo quer saber. Bom, na verdade, assim, a alegria, a gente tem, inclusive, como um elemento, né, não negociável do nosso carisma, isso, um clima de alegria festiva, né? Viver em um clima de alegria. Com um forte ambiente de família, espírito de família. Sim, exatamente. Então, a regrinha de ouro é essa, que vem de Dom Bosco mesmo também, né? Que a gente tem que se competir em caridade. E isso ajuda também a fortalecer esse espírito de família. Só que a questão interessante que me vem agora à memória, que a gente sabe que a alegria, ela é um efeito. Né? A gente tem que entender isso. A alegria é um efeito. Então, se ela é um efeito, a gente tem que buscar saber qual que é a causa. Né? E a gente sabe que, como diz também as constituições, né, da família religiosa, que a alegria brota de considerar que Deus é. Isso. Então, quando a gente entende isso e vai considerando o que Deus é e que Deus é, então a primazia também, né, do ato de ser, tudo que isso significa, a força que tem essa afirmação, o convento é um ambiente que tudo está disposto para você ter esse contato com Deus, que é a causa da alegria. Ou seja, não é uma alegria só humana ou não mundana. Não é uma coisa superficial. É uma alegria com fundamento robusto. Exato. Você está alegre até sem fazer nada, né? Sim. Tipo assim, porque é isso. Eu pensava a mesma coisa quando o padre falava, porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Uma bobeira, mas sei lá, quando eu era adolescente, eu sempre queria subir montanha e acampar. Meus amigos nunca queriam, nunca davam, não sei o quê, não, é perigoso, não dava. Quando eu esqueci disso, mudou minha vida, eu virei freira. Olha eu acampando aqui, gente. Eu não entrei no convento para acampar, não entrei no convento para... Claro. Né? Mas realmente, buscai primeiro o reino de Deus, a justiça e tudo mais será dado por acréscimo. Ou seja, quando tem ordem na nossa vida, a gente realmente está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Deus vai te dando... Ele não precisa dar nada, porque ele já está dando o ser, já está dando a vocação que me falta. Ele pode me deixar desolado o resto da minha vida. E te dá 100 vezes mais, ainda assim, tudo. Vai estar dando, porque vai estar dando tudo, vai estar dando ele mesmo. Mas mesmo assim, como ele faz questão de mostrar nas delicadezas. A gente vive da providência. Não, então, justamente, quando a casa está precisando de alguma coisa, você vê aquela coisa chegar assim. Você fala, gente, assim, se não é Deus que inspirou uma pessoa para trazer isso naquele momento, você vai vendo uns encaixes da Divina Providência e com tudo. Né? Se nas coisas materiais a gente pode ver isso, imagina nas providências espirituais que Deus dá, né? Inclusive, agora, uma história que é super recente desse final de semana. A gente estava indo para uma convivência, que é justamente esse momento que a gente acampa, né? Viaja juntas, as nossas férias comunitárias, mas muito intensa e que é muito formativo, né? Nós estávamos indo para a nossa convivência quando a gente estava a caminho ainda da primeira cidade que a gente ia passar. Nosso carro pegou fogo, nossa van pegou fogo. Meu Deus. E por causa de pegar fogo, uma cidade antes da cidade para a qual nos dirigíamos, a gente conheceu. Teve gente que teve que parar o carro para poder ajudar a gente a apagar o fogo, etc. e tal. Deus. E nisso, uma senhora estava passando com o Uber e eles ajudaram a gente. No final das contas, a gente não conseguiu resolver do carro, tivemos que ir de carona, ônibus da prefeitura que ajudou a gente a chegar, todo o negócio. E 2 irmãs foram procurar essa senhora que tinha falado: se precisar de alguma coisa, pode me procurar. Ainda bem que a cidade era pequena, a gente tinha o nome dela. Então, a gente sabia que a gente tinha que procurar a Eliana. Aí, falaram, tia Eliana, eu sei onde ela mora. E assim foi, a gente descobriu onde essa senhora estava. Ela recebeu as irmãs, fizemos amizade com uma família. Essa família agora veio e está próxima de nós. As filhas fizeram exercício espiritual. Ou seja, você vê assim como Deus mudou. Isso é um exemplo de muitos e muitos que a gente vive cada dia. Mas você vê, gente, Deus quis juntar essa família e para isso precisou que isso acontecesse. Claro, né? Não é objetivamente falando, Deus queria que a van pegasse fogo, mas como que Deus se vale de todas as coisas da nossa vida para realizar a vontade dele? Então, a gente é testemunha privilegiada disso, sabe? E outra coisa muito interessante disso, que a alegria vem por acréscimo, porque a nossa vida é bem equilibrada nesse sentido, né? De estudo, oração, esporte, vida comunitária, os tempos intensos de silêncio, de oração, apostolado, né? Mas uma coisa interessante é que, quando a gente está no mundo, a gente pensa às vezes que a gente é muito bom, né? Porque pensa, você está indo na igreja, a maioria não vai na igreja, se você é jovem, né? Então você fala, olha que bonzinho que eu sou, nossa, eu estou buscando as coisas de Deus e tudo mais.
quando você... Aí você pega e se dá a Deus na vocação. Nossa, super, né? Quase o herói, porque tá respondendo a Deus. Quando você chega, todo mundo fez isso. Todo mundo que tá à sua volta fez a mesma renúncia. Tinha planos, tinha sonhos, tinha uma vida. E agora? Né? Então, te põe numa situação e fala aqui começo a buscar a santidade, aqui começo a me entregar. Então, também te põe em contato com tantas almas que também estão buscando a vontade de Deus e a santidade, que essa vida comunitária, esse ambiente de família, nos dá um grande impulso na busca da santidade, né? Da união com Deus. Outra coisa interessante, sem querer cortar, que acho que tem um pouquinho a ver também com esse clima de alegria, é que uma das coisas... Bom, graças a Deus, como eu falei, né? A minha família sempre foi católica, etc. Mas então, pelo fato de sempre estar envolvida com as coisas da igreja, graças a Deus, sempre ser de missa dominical, meus pais sempre nos ensinaram a ver a providência de Deus por trás de cada acontecimento. Mas no convento, o que a gente chama, né, de ter uma visão providencial da vida, isso, como eu fui tendo mais consciência do que isso significa. Então, no convento, eu fui aprendendo a que realmente tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, não? Romanos 8. Tudo. E se tudo concorre para o bem, tudo que me acontece é para o meu bem. Então, por que eu vou me desesperar? Né? Então, acho que esse modo de ver a vida, que aprendemos também com o nosso fundador, nos ajuda ou nos põe em um clima de tranquilidade, não de alegria, em definitiva. Ou seja, de não desesperação. Porque nós sabemos na mão de quem nós estamos, né? Então, o filho fica tranquilo nos braços do pai. Né? E isso não é só uma poesia. Pode soar bonito, mas não é poesia. Isso é realmente a nossa vida cotidiana. Morder a realidade. Madres, olha, felizmente vai chegando no final e flui muito rápido. Né? Uma jovem que está nos assistindo aqui, assistindo esse podcast, você que providencialmente caiu aqui nesse podcast aí, ó, de paraquedas, se está na dúvida vocacional e tá as freirinhas falando disso. Madre, se alguma menina que está assistindo tiver com dúvida vocacional, elas podem entrar em contato com as senhoras, perguntar as coisas, e como que faz? E uma que já quer ser, madre, já quer entrar, como é que entra? Depois a gente vai ter que colocar para vocês aí direitinho os dados, no link da descrição aí, o contato das irmãs. Mas como que faz, irmã? E até assim, como é que faz? Quer ser freira? Vamos para alguém que não sabe. Quer ser freira? Como funciona? Processo aí. Sim, entrar em contato. Primeira coisa, né? Rezar diante de tudo. Né? Se eu não sei ainda o que Deus me pede, eu vou rezar. Se eu já sei, eu vou rezar para pedir força. Né? E assim... Tudo... Isso, aí ajuda muito os exercícios espirituais. Isso, também. né? Os exercícios ajudam muito, porque, como os senhores falaram, não é algo para discernir vocação, tanto que tem gente casada que faz todos os anos. Sim. Né? Então, mas ajuda muito também, porque você realmente se vê diante de Deus e da eternidade, tirando todas essas coisas que fazem que a nossa visão fique turva, né? Que são os afetos desordenados. Então, isso ajuda muito. Né? Mas, bom, se eu estou com dúvida vocacional, se eu desejo descobrir isso, né? Se eu tenho essa inquietude dentro de mim, entre em contato com a gente, né? Entre em contato com as irmãs. E outra coisa, o melhor método é o de Jesus. Mais do que fazer um retiro vocacional, enquanto vem e vê como é a vida das freiras. Vai conhecer um convento, sabe? Vai conhecer um convento, conhecer como que eu tenho dúvida de carisma. Então, como que é que aquelas irmãs vivem essa espiritualidade? Por exemplo, no nosso caso, a espiritualidade do mistério do Verbo encarnado. Como que é que isso se dá? Né? Como é o modo de oração? Como é o apostolado? Então, vir e conhecer. Né? Então, entrar em contato e aí vai começar um acompanhamento, né? De maneira muito simples, sabe? Não é nada muito formal. Isso não é uma entrevista de não tem burocracia. Não é, né? O que sim, você tem que ver realmente se Deus está chamando, se esse chamado, né? Porque tem o chamado de Deus que é confirmado pelo chamado da igreja. Né? Se Deus está fazendo esse chamado, né? Está fazendo esse chamado para essa família religiosa e não existem impedimentos, né? Então, é isso. Com muita simplicidade, buscar, entrar em contato para poder começar a ser acompanhada. Né? Para discernir a vontade de Deus. Muito bem, então. Vamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Muito bom. Então, se você gostou, comenta aqui, deixa seus comentários, o que você achou. Marca aquela pessoa, né, que você lembrou durante a nossa conversa aqui. Né? E acompanhe também nossos outros podcasts, se você gosta desse conteúdo, né, que a gente
está produzindo aqui também, dê um like, deixe seu like aí, deixe sugestões também para próximos podcasts. Podemos trazer as irmãs aqui também novamente, né, padre? Podemos. Para falar de outros temas também que interessam ao nosso público. Dúvidas que vocês têm, porque nós que somos religiosos, às vezes a gente até esquece disso, mas às vezes vocês que têm dúvidas, que quer sugerir, padre, chama algum religioso para falar sobre esse tema, assim, que eu gostaria de saber, eu tenho essa curiosidade. O que nós mais temos é padre, freira, seminarista para trazer aqui à vontade. Que bom. Irmãs, então, muito agradecer, obrigado. né? Muito obrigado pelo esforço, a dedicação em vir aqui, né? Mas tudo seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Né? Amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado por nos acompanhar.